Olá, seguidores do podcast Conexão Farmacêutica. Eu sou Maria Fernanda Barros, farmacêutica no Conselho Regional do Estado da Bahia, e hoje nós estaremos com um tema muito importante para um debate, que é o cenário da profissão farmacêutica, alguns casos de sucesso na farmácia oncológica. Para iniciar esse bate-papo, a gente está aqui hoje com a farmacêutica Amanda Arruda, que é farmacêutica especialista em farmácia clínica e hospitalar em oncologia e mestre em tecnologias em saúde com pesquisa em pacientes oncológicos. CEO do grupo de ensino Propósito, speakers de multinacionais, coordena o grupo de trabalho de oncologia do Conselho Regional do Estado da Bahia, tem experiência na implantação de serviço de oncologia na Marinha do Brasil, também coordenadora de farmácia da startup Sanar, sendo autora e organizadora de diversos livros na área da saúde. Seja bem-vinda, Amanda. Muito obrigada, Fernanda. É um prazer estar aqui com vocês e com nossos seguidores. E para falar desse tema que eu sou apaixonadíssima, né? Não só apaixonada, mas que me deu na carreira grandes oportunidades e grandes alegrias e grandes desafios, que precisamos falar deles, com certeza. Viu? Obrigada por esse momento aqui com o CRF. Eu que agradeço. Então, para iniciar, a gente pode falar um pouco sobre a perspectiva da oncologia, desse cenário da saúde. Segundo uma publicação, a estimativa de 2023 de incidência de câncer no Brasil, produzida pelo INCA, para cada ano do triênio de 2023 a 2025 são esperados um pouco mais de 700 mil casos da doença no país, com destaque para os tumores malignos mais incidentes, que são de pele, não melanoma, de mama feminina, próstata, cólon e reto, pulmão e estômago, sendo registrados a cada ano quase 80 mil casos a mais. Ainda segundo a Organização Pan-Americana da Saúde, a OPAS, as respostas para esse aumento elas podem estar, além do próprio, envolvidas com o envelhecimento da população e, para além disso, aos hábitos também de vida, pouco saudáveis, como o consumo de tabaco e do álcool, dieta desequilibrada e sedentarismo, que são os fatores de riscos para a doença em todo o mundo. Na tentativa de reduzir essa incidência dos diversos tipos de câncer no Brasil, foi sancionada uma lei, a 14.758 de 2023, muito recente, que tem como objetivo o cuidado integral e a contribuição para a melhoria de vida dos pacientes, além da redução da mortalidade e das incapacidades geradas por essa doença. Em suma, ele tem como propósito identificar e superar barreiras que possam prejudicar as medidas de prevenção e controle do câncer. Então, a gente tem toda uma política desenvolvida no Brasil e já em implementação para que haja melhoria. E aí, em paralelo ao desenvolvimento de toda essa política, a gente sabe que a atuação do farmacêutico ela já ocorre no Brasil mais instituidamente pelo Conselho Federal. Lá na década de 90, a gente já tem uma resolução que atribui algumas perspectivas para a atuação do farmacêutico. Em seguida, se eu não me engano, em 2001, a gente tem aí a SOBRAFO como Sociedade Brasileira de Farmacêuticos em Oncologia, nessa perspectiva de melhoria da atuação do farmacêutico para as melhores práticas. E diante de todo esse tempo já de atuação do farmacêutico na farmácia oncológica, diante dessa situação, desse cenário epidemiológico que nós temos no Brasil e também no mundo, queria que você falasse um pouco sobre a sua atuação nesse cenário. Como foi que você chegou a se tornar especialista em farmácia oncológica? Já era um desejo seu? Como foi que você chegou? Conta um pouquinho para a gente. Certo. Eu queria comentar alguns pontos tão importantes que você colocou para a nossa audiência sobre as legislações que viemos andando e ganhando ao longo dessa caminhada. Antes, a gente tinha a enfermagem dotada daquela função de manipulação de quimioterapia, por exemplo. Então, quando a gente quebra esse paradigma e diz o farmacêutico, sim,
é o detentor da gestão desse medicamento, nós já tivemos um excelente ganho, e daí nós vimos que não basta apenas a quimioterapia. Os seus dados do INCA refletem isso. Quando a gente coloca o INCA trazendo para nós mais de 700 mil novos casos, isso nos diz que a gente está diagnosticando melhor, de forma mais precoce, e também temos mais demandas de tratamento. Então, a oncologia, ela cresce acentuadamente nos tratamentos oncológicos, e isso dá ao farmacêutico um potencial em agir nessa área. E quando você também falou ali das questões dos hábitos de vida, eu gostaria de reforçar aqui para os nossos seguidores da Conexão Farmacêutica que o câncer e o fator preponderante no seu desenvolvimento são os hábitos de vida, cerca de 90%. Diferente do que o senso comum entende, que 10% é hereditário apenas. As pessoas às vezes pensam que, não, porque eu não tenho pai nem mãe que teve câncer, então não vou desenvolver. E não é bem assim. A gente sabe que os nossos hábitos de vida são os prevalentes para esse desenvolvimento. E por que eu digo isso, Fernanda? Porque nós somos agentes em saúde. Nós, farmacêuticos, somos educadores em saúde. Então, nosso papel, ele passou de uma mera gestão de estoque e logística para o cuidado centrado no paciente. E quando a gente fala em cuidado centrado no paciente, um dos cânceres mais letal é o câncer de pulmão. E muitos pacientes não sabem, por exemplo, que eles precisam parar de fumar. Não, já tenho câncer mesmo, por que eu vou parar de fumar? E nós, farmacêuticos, sabemos muito bem que o nível de distribuição e absorção a nível pulmonar, se você tem uma constrição, você vai ter uma menor absorção dos seus medicamentos. Então, se a gente for enxergar essa caminhada do farmacêutico, nós temos diversas oportunidades. Então, falando um pouquinho da minha história, não foi tão assim que eu comecei entendendo esse universo de maneira ampla, né? Eu, na verdade, queria trabalhar no hospital, Fernanda. Era a minha vontade, eu quero trabalhar no hospital, e cega por isso, não, tinha trabalhado como balconista, fui balconista e trabalhei muito, e o balcão me ensinou muitas coisas, mas eu queria ir para o hospital. E essa vontade, eu falei, eu vou ter que dar um jeito, comecei a estudar para concurso, não conseguia, eu sou brasiliense, né? E na minha cidade fiz umas provas, não passei, aí consegui passar numa prova em São Paulo. E aí pronto, cheguei, fui tomar posse do meu concurso, chegando lá, tinham 20 vagas. Eu era a 16ª. Quando chegou nesse momento da posse, naquela época, não sei se é feito ainda assim hoje, mas naquela época escolhia conforme a sua classificação, você escolhia o local que você ia ser alocado. Alguns concursos ainda são assim. dessa forma, né? E aí, nessa história, eu tô ouvindo um murmúrio. Olha, tem quimioterapia, tem um lugar ali que tem oncologia. Eu não vou, não. Eu só escutava isso de um lado e de outro, porque você lembra da nossa época que todo mundo fugia da químio? Porque era quase, se eu manipular a quimioterapia, eu vou ter câncer, né? Então, da nossa época aí, não precisamos confessar a idade, né? Mas tinha, assim, aquele medo, o medo da quimioterapia. E eu escutando esse burburinho que eu não vou. Aí passou o primeiro lugar, ninguém pegou, o segundo, terceiro, quarto. E foi indo, eu falei, gente, todo mundo fugindo. Mas a quimioterapia era a única no hospital. Falei, eu vou, seja quimioterapia, ou seja que for, eu vou trabalhar no hospital, que é meu sonho. Eu vou seguir isso. E aí fui. Quando eu cheguei, eu falei, nossa, que negócio diferente, né? Tem uma cabine, um negócio. E aí comecei a ver aquilo, falei, pronto, coloquei aquele meu jaleco farmacêutico recém-formado, eu já tinha um pouquinho de tempo, mas aquela coisa, meu primeiro emprego, né? Sim. Público, você coloca o jaleco, você fala, eu vou ganhar o mundo, eu vou vencer, né? E aí fui. Só que chegando lá, eu me deparei com a complexidade da oncologia. Falei, meu Deus, eu não acredito, é isso? O que eu vou fazer? Eu fiquei desesperada, como é que eu manipulo? Se eu manipular qualquer coisa errada, eu vou matar alguém. Nós tivemos, né? Temos casos, né, dessas fatalidades, e foi me dando um desespero. Eu falei, é melhor eu sentar e estudar, né? Porque senão o negócio aqui não vai andar bem. E aí comecei a estudar. Inclusive porque nessa época ainda não exigia a especialidade, né? Perfeito, você colocou um ponto maravilhoso. A legislação da especialidade veio em 2017. É muito recente. Eu estou falando da época lá atrás, que eu estava em 2012, então
quando nós temos essa legislação, aí sim, eu acho que você consegue levar até mais qualidade, né, para aquele profissional que vai atuar naquela área. Eu não fui jogada, né? Então, olha como a legislação veio de forma importante. Só que, por ser apaixonada pela profissão, falei, eu vou estudar, então, me inscrevi numa especialização, fiz minicursos lá por São Paulo mesmo, falei, eu vou entender isso aqui. E cada vez que eu entendia mais, eu ficava apaixonada. E já se vão aí mais de 12 anos, né, nesse amor que eu tenho pela oncologia. Aprendi muito nesse momento, mas o ponto que eu acho que a gente precisa falar também para a nossa audiência é que a oncologia ela é complexa, ela pode assustar num determinado momento, mas não, depois que você realmente se debruça, né, nos conhecimentos das farmacologias dos antineoplásicos, da segurança do paciente, da biossegurança, da farmacovigilância. Tem tantos elementos que a farmácia oncológica ela pode te trazer enquanto profissional que você tem oportunidades diversas no seu trabalho. Não é aquele tipo de trabalho que eu vou fazer uma coisa apenas. Sim. E sim, eu tenho um leque ali de opções e possibilidades. Para além da manipulação, né? Acredito que muitos colegas farmacêuticos e até futuros colegas, né, têm um interesse na oncologia, até porque, como eu falei anteriormente, a gente tem um cenário um pouco assustador, né, de incidência de câncer. E quando a gente tem mais informações sobre esse cenário epidemiológico, acaba se interessando, né? Por exemplo, aqui em Salvador, a gente vê tantas clínicas sendo abertas, né? Muitas vezes especializadas em atendimento oncológico. Então, isso acaba sendo algo diretamente relacionado com a incidência, então, a oferta de serviços. E eu estava me debruçando um pouco mais sobre o tema, não é minha especialidade, apesar de ter trabalhado na Prefeitura de Salvador durante 8 anos, em que eu ficava responsável por ações judiciais, e talvez em outro momento, ainda nesse bate-papo, a gente fale sobre acesso a medicamentos oncológicos, e aí lá eu já tinha essa aproximação, porque como eu era responsável pelas demandas judiciais, a grande maioria das demandas judiciais no SUS para acesso a medicamentos oncológicos. Muitas vezes porque as pessoas elas não entendem muito, no caso, né, os gestores e até os próprios colegas que estão ali para informar, orientar esses pacientes como ter acesso a esses medicamentos. Então, muitas vezes o paciente ele chega sem nenhuma informação. Acredito que nesses últimos 10 anos isso pode ter mudado um pouco, né, essa informação, que é o tempo que eu trabalhei, mas a gente sabe aí desse aumento dessas possibilidades e tem uma resolução da Anvisa que trata justamente sobre equipe mínima, né, em que o farmacêutico lá desde 2004 tem uma resolução que o farmacêutico ele está numa equipe mínima, que é uma regulamentação que trata do funcionamento dos serviços de terapia antineoplásicas, instituindo uma equipe multidisciplinar. E aí tem o médico, o enfermeiro e o farmacêutico. Então, isso é muito importante nessa perspectiva de ter um embasamento, regulamentar, né, essa questão da atuação do farmacêutico, não só na manipulação. Então, a gente tem aí uma série de outras atividades que podem ser desenvolvidas. Nessa perspectiva, né, da gestão, nessa perspectiva desses cenários de atuação, conta um pouco para a gente da tua atuação num hospital aqui em Salvador. Como é que foi essa implementação? Você chegou lá para implementar? Já existia? Tem quanto tempo que você está atuando? Conta um pouco para a gente, para a gente entender um pouco da tua experiência. Sim, sim. Do seu caso de sucesso. Certo. Então,
A RDC A 220 que você mencionou é sobre o serviço de terapia antineoplásica que envolve profissionais mínimos que se deve ter um serviço. E o farmacêutico, ele está no decorrer dessa RDC. Inclusive, convido você que está aqui nos ouvindo a ler essa RDC. Ela é uma delícia, ela é super simples, ela fala de boas práticas, ela fala do que o farmacêutico pode atuar, coisas que são simples para nós, inclusive, por exemplo, em gestão de estoque dos antineoplásicos, como é que você lida com essa questão da biossegurança, das etiquetas em manipulação. Então, é uma RDC que ela realmente também foi um grande ganho para nós e mostra que o farmacêutico, ele não apenas faz parte de algo logístico como assistencial. Então, eu falo que o farmacêutico, belamente, nós temos 3 grandes pilares na nossa atuação, né? Nós temos um lado financeiro, administrativo e assistencial. Então, nós podemos ser clínicos, podemos gerir, podemos melhorar a condição de custos e eu fui convidada para implementar o serviço, para cuidar de, mais uma vez me colocaram assim na minha trajetória, o medo da oncologia. Um serviço funcionava muito bem com medicamentos orais de alto custo, mas chegou um paciente oncológico que precisava ser dispensado um medicamento, né, oncológico. E naquele momento ainda não tinha tido, esse hospital que eu trabalhei não tinha tido essa demanda com esse comprimido. E aí, né, fica aquela coisa, vamos chamar um especialista para cuidar desse medicamento. Quando eu cheguei, né, concurso, eu entrei como especialista em oncologia na Marinha do Brasil, e aí quando eu cheguei eu achei interessante que, falei, meu Deus, um medicamento só? Eu atendia 400 pacientes mês na CACOM, no SUS, né, na Prefeitura de São Paulo. Falei, nossa, isso daqui tá muito fácil, vamos organizar isso aqui, farmacêutico gosta de problema, né, gente? A gente fala, não, tô vendo um negócio aqui, peraí, que tem como melhorar, tem como me dar trabalho. Falei, vou implementar e vou economizar, por isso que eu falei há pouco sobre o financeiro, porque eu olhei esses medicamentos, por que só um? O primeiro questionamento, oncologia tem, paciente oncológico tem. Nós vimos os dados do INCA que a incidência só cresce. E aí eu falei, onde estão esses pacientes? Eu comecei a mapear onde estavam esses pacientes. E comecei a ver que pacientes estavam ou perdidos no limbo do tratamento, ou estavam sendo terceirizados, gerando um impacto financeiro. E com esse mapeamento eu verifiquei possibilidades. Eu posso inserir nesse serviço e implementar medicamentos orais e medicamentos subcutâneos não citotóxicos, aqueles que não demandam da cabine de segurança biológica classe 2B2, que é a cabine própria para manipulação de quimioterápicos e antineoplásicos. Aproveitando até para falar que aqui esse momento de conexão também é bom para a gente atualizar termos, né? Que os farmas muitas vezes falam só quimioterapia. Gente, já caiu por terra isso. A gente fala antineoplásicos porque envolve quimioterapia, envolve também imunoterapia, hormonioterapia. Então, temos diversos tratamentos hoje em dia com a evolução das tecnologias em saúde que não são apenas quimioterápicos. Então, nesse momento, o que eu fiz? Peguei o arsenal dos antineoplásicos e vi o que eu poderia fazer sem a necessidade de ter aquele ambiente adequado que a RDC 220 preconiza. Então, implementei. Coloquei os orais. Só para entender um pouco, assim. Tá. Quando você entrou, né, nessa instituição, já existia a farmácia hospitalar implementada e você entrou para poder, como especialista em farmácia oncológica, para poder organizar esse fluxo específico para o atendimento dessas pessoas com câncer, não é isso? Para implementar a farmácia em oncologia. Perfeito. Só para entender, porque assim, muitas vezes fala assim, farmácia oncológica, e aí dissociar da farmácia hospitalar, não é? Então, assim, fala um pouquinho sobre isso. Perfeito. A farmácia hospitalar, ela tem também o seu, muitos hospitais têm o seu momento ambulatorial. Então, neste hospital específico, nós tínhamos a parte ambulatorial da dispensação de orais. Então, além da farmácia hospitalar para os internados, nós atendíamos os ambulatoriais, como acontece em diversos hospitais. Então, o farmacêutico, inclusive, ele tem, né, muitos estudantes que podem estar nos ouvindo, eles têm oportunidade, você pode ter oportunidade tanto de trabalhar com os pacientes da UTI, da unidade intensiva, tanto nos internamentos gerais, quanto nos ambulatórios. E esse paciente, ele era um paciente da
casa, né, do hospital, mas que ficou um tempo internado e demandou um tratamento oral. E aí, Fernanda, se me permite já pegar um gancho sobre a nossa profissão, o quanto a nossa profissão cresce na oncologia, que esse medicamento oral não é uma prerrogativa ali única ou pontual. Os medicamentos orais em oncologia estão em ascensão, eles crescem demasiadamente. Hoje em dia, tem vários quimioterapias, inclusive, para quem não conhece, tem quimioterapia oral. Então, vários medicamentos, inibidores de TKI, tecnologias estão cada vez mais orais do que as venosas. E isso nos dá o quê? Oportunidade de dispensação farmacêutica, de atenção farmacêutica, de atendimento clínico. Então, para vocês notarem que eu fui chamada para organizar esse fluxo dentro dessa farmácia ambulatorial de um medicamento oral, inicialmente. E depois, como eu falei, né, falei, não tem como a gente dar uma piorada aqui nesse negócio, coloquei os subcutâneos, que não demandam dessa manipulação. Os endovenosos também, tem alguns endovenosos que são os chamados medicamentos adjuvantes. Paciente, por exemplo, com câncer de próstata, o câncer de próstata ele tem uma predileção pelo osso. Então, muitos pacientes, às vezes, metastizam, ocorre metástase óssea. E, para isso, você precisa administrar um medicamento que inibe ali a reabsorção. Então, você faz esse adjuvante. Ele não é quimioterapia em si, mas ele está ajudando, né, de forma adjuvante ao tratamento oncológico. Então, todos esses medicamentos eu fui inserindo também, o que gerou uma vasta economia no serviço, um vasto atendimento próximo ao paciente, porque eles passaram a ser atendidos na primeira consulta por mim, onde eu fazia conciliação medicamentosa, farmácia clínica, dispensação orientada. Então, aquele paciente que estava solto, ele passou a ser orientado por um farmacêutico. E neste momento você aproxima e vira referência no local. Existe um setor. Então isso é importante. Às vezes você, farmacêutico, está aqui nos ouvindo, muitas vezes a gente pulveriza as nossas ações. Não, tentem concentrar. E eu fiz isso, aconteceu o que foi muito bom, todos do hospital começaram a saber, a oncologia é lá naquele corredor lá, ó, naquele Criou canto. Uma oportunidade. Exato. Então, foi assim, algo que eu tenho muito orgulho do que foi desenvolvido e eu acho que é a iniciativa, sabe? A iniciativa que nós precisamos ter com organização. Hoje não tem um farmacêutico que não saiba ou não, já não passou pela possibilidade de elaborar um POP. Isso é muito natural para a gente. Então, se você organiza através de procedimentos operacionais padrões, tem a iniciativa, a oncologia te dá belíssimas chances em melhorar a qualidade de vida do paciente. Quantos pacientes eu atendi com rastro cutâneo nível 1, então graduação 1, que eu não precisei encaminhar correndo desesperadamente para um oncologista ou para um dermatologista, porque eu consegui, através da nossa lista, outra legislação que nos respalda para prescrição farmacêutica, que são os medicamentos isentos de prescrição. Isso. Então, já tratei muito com hidrocortisona, orientado, 5 dias, com a quantidade correta, com a forma correta de administração, e esse paciente não evoluiu a, por exemplo, um rastro cutâneo graduação 2, que leva, dependendo do caso, Fernanda, a interrupção do tratamento oncológico. Olha o impacto na vida da pessoa se ele interrompe um tratamento que tem poucas linhas de tratamento. Nós sabemos que a gente tem que passar por linhas de tratamento. Então, assim, você deixa de usar um arsenal por uma toxicidade que não foi vista por ninguém quando você não tem farmacêutico. Então, eu tenho certeza que todos que estão aqui nos ouvindo podem acreditar que é um serviço diferenciado, que você faz a diferença na vida do paciente. Eu não tenho dúvidas. E é bem interessante lhe ouvir falar, porque você fala com entusiasmo e as pessoas que estão aqui seguindo, ouvindo e assistindo o nosso podcast vão ficar entusiasmadas, assim como você, né? Futuros colegas vão ter você como referência. E só para lembrar que todos esses documentos que estão sendo citados aqui hoje no nosso podcast, eles estarão na descrição desse vídeo para que você possa ter acesso facilitado e assim se atualizar. Não se preocupem. Muito bom. E aí, assim, seguindo um pouco para essa questão da sua atuação nesse local, né? Eu acredito que ficou muito claro
a importância do farmacêutico para a implementação de um serviço que não existia antes, né? O entendimento a partir de toda essa legislação robusta que nós já temos para a atuação do farmacêutico na oncologia, o entendimento lá dos profissionais da gestão dessa atuação e da necessidade da implementação desse serviço, em específico aqui em Salvador. E o que você acha da gente ir agora para o interior da Bahia e entender como é que se dá alguns casos de sucesso, né? Quem sabe agora a gente pode falar um pouquinho com a nossa colega Alessandra Duarte, que está lá em Teixeira de Freitas. Olá! Primeiro eu gostaria de agradecer pela oportunidade de estar aqui falando um pouquinho mais da minha trajetória profissional na área de oncologia e quem sabe até inspirando novos colegas aqui farmacêuticos que têm vontade de entrar nessa área, que têm interesse, que precisam saber um pouquinho mais da nossa trajetória aqui para se inspirar realmente um pouquinho mais. E ver que é uma área que só cresce, né, só tende a crescer, e é uma área maravilhosa. Então, eu vou começar falando um pouquinho aqui, né, de como eu comecei. Durante a minha formação, eu consegui um estágio extracurricular em um hospital lá de Salvador, e foi na área de oncologia. Era para entrar na nutrição parenteral lá nesse hospital, mas acabou que não tinha a vaga que tinha sido aberta no momento, era para oncologia, e foi aí que eu entrei, e foi realmente o que me fez brilhar meus olhos, assim, para a farmácia, que aí eu descobri que, poxa, é isso mesmo que eu quero, me encontrei aqui, né, no curso, né, da farmácia, e já comecei a pesquisar também sobre pós, como eu já estava finalizando o curso, comecei já a pesquisar sobre pós-graduação na área de oncologia. Então, eu tive profissionais também que me apoiaram bastante, que me ajudaram muito nesse processo lá no estágio. Então, eu consegui fazer minha pós-graduação, terminei. E um pouco depois desse tempo, surgiu uma oportunidade no hospital para implantar o serviço de oncologia. Eram eu e mais 3 farmacêuticas. Então, era um total de 4 farmacêuticas para fazer a implantação desse serviço de oncologia. E eu fiquei muito feliz porque era o primeiro emprego na área hospitalar, ainda mais na parte de oncologia, que era o que eu queria. Então, foi bem enriquecedor, a gente criou os POPs, toda aquela parte inicial, fazer programação inicial de compras, de protocolos. Então, foi uma bagagem muito boa. Durante esse tempo também, né, depois que a gente conseguiu implantar o serviço lá nesse hospital de Salvador, eu pude participar também da comissão de oncologia do CRF, e eu lembro que foi um pouco na época da pandemia, que a gente já chegou a fazer algumas lives, a gente tinha discussões, uns eventos bem bacanas, isso foi muito importante também para mim. E uns anos depois, né, já nesse hospital, o hospital já crescendo, já com uma demanda bem significativa, bem alta, surgiu a oportunidade também pela mesma empresa de vir implantar o serviço, né, de farmácia, tanto oncológico como hospitalar, como geral, no interior da Bahia, aqui em Teixeira de Freitas. Então, era um desafio maior ainda, né, para mim, mas que também foi muito bacana. Eu pude voltar, né, um pouquinho no tempo de quando eu implantei esse serviço, então muita coisa do que eu fiz lá já foi uma bagagem muito bacana para mim, para eu poder iniciar aqui também no interior. Então isso ajudou bastante, porque a gente já sabia mais ou menos por onde começar e tudo mais. E como já tinha muita coisa, né, pela mesma empresa, muita coisa já com fluxo muito bem amarrado, então também ajudou um pouquinho na implantação do interior. Agora, quando eu cheguei aqui para implantar o serviço, uma das coisas que eu percebi, que eu não sei se como funciona, né, nos outros interiores daqui da Bahia, mas que é realmente a falta de profissionais que têm especialização em oncologia. Então, isso foi algo bastante desafiador para encontrar profissionais mesmos que tivessem especialização em oncologia aqui no interior. Então, acho que isso é um ponto muito importante. E acho que fica aí também talvez uma dica para vocês, ouvintes que já são formados, que têm interesse ou que já têm uma especialização em oncologia e talvez fique um pouco na dúvida de onde é que poderia encontrar vaga. Então, acho que no interior, acho que seria um local, né, um local bem promissor, na verdade,
E aí, puxando um pouco, né, o gancho para esse retorno que o paciente dá pra gente, eu acho que essa é uma das partes mais gratificantes que a gente tem, né, aqui na oncologia. Então, quando você acompanha um paciente, você vê que ele estava com determinado tipo de reação que poderia até, como a Amanda deu exemplo, né, de suspender o tratamento. Então, quando você faz o manejo dessas reações e você vê ali o paciente realmente melhorar, responder e dar continuidade de tratamento, eu acho que isso é muito, muito gratificante. E acho que isso me deixa também cada vez mais apaixonada pela área, né? E é isso. Então, é uma área, como eu digo, né, muito ampla, porque você consegue fazer de tudo, né? Como farmacêutico, você trabalha na gestão, você trabalha na parte assistencial também, então você consegue ver o paciente como um todo e a parte administrativa também. Então é uma área da oncologia que eu sou realmente apaixonada e fico muito feliz de estar falando aqui um pouquinho, né, dessa minha trajetória. Como eu falei, espero que de fato inspirem novos colegas farmacêuticos a entrarem nesse ramo. Eu achei magnífico, né, a gente ter esse podcast trazendo essas três formas de atuação, e falando de regionalidade, né, Salvador, Teixeira de Freitas, e aí agora a gente vai trazer a colega Alanda Cristina, que vem lá do interior também, de Itabuna. Ela vai trazer um pouquinho da perspectiva público-privada, da experiência dela. Ela que é farmacêutica com especializações em gestão da assistência farmacêutica e farmácia clínica e também hospitalar em oncologia, além desse título de especialista em oncologia, além de ter o título de especialista em oncologia pela Sobrafo. Ela possui experiência nas áreas de gestão, coordenação e liderança, com um perfil multidisciplinar voltado para manipulação e gerenciamento de medicamentos. Ela participou ativamente da implementação do serviço de farmácia de quimioterapia na Santa Casa de Misericórdia de Itabuna, onde ela exerce as atividades hoje de coordenadora no serviço de farmácia da quimioterapia. Vamos então, seja bem-vinda, Alanda. Olá, meu nome é Alanda. Sou farmacêutica, especialista em oncologia, farmácia oncológica pela Sobrafo. E é com muita satisfação e agradecer, né, pela CRF, de estar compartilhando com vocês um pouquinho dessa trajetória dentro da farmácia oncológica, né? Hoje eu sou coordenadora das farmácias da Santa Casa de Itabuna. E dentro desse serviço nós temos 8 farmácias, né? Dentro dessas 8 farmácias nós temos 2 farmácias que hoje tá em 2 serviço ambulatorial, adulto e pediátrico. Dentro dessas farmácias, né, nesse serviço do ambulatório pediátrico e adulto, nós temos aí em média de 1.032 pacientes mês, né, que estão em tratamento. Dentro desses pacientes que estão em tratamento, a farmácia hoje tem uma produção cerca de 1.032 bolsas, né, que a gente tem um preparo lá na farmácia. Mas dentro dessa preparação, que hoje é centralizada, tudo é preparado na farmácia, tanto o medicamento de suporte, soroterapia, tudo realizado dentro da farmácia. Nós temos aí cerca de 680, chega a ser 700 bolsa mês, tá? Dentro do serviço. Então, assim, contar um pouquinho como é que eu cheguei, né? Tive esse privilégio, eu falo que é privilégio porque é um mundo muito rico de conhecimento, né? Farmácia, trabalhar na oncologia. Então, quando eu entrei, a Santa Casa me contratou, foi para tirar uma licença maternidade e era apenas uma farmacêutica nesse serviço, né? E aí, hoje nós estamos com 3 farmacêuticos e 3 estagiários, né? Que faz todo esse serviço que eu vou contar um pouquinho para vocês. Nesse serviço, nós temos hoje, né, a avaliação farmacêutica, que
quem era lá antigamente sabe que era compartilhado com a enfermagem, né? Depois das ART6, a gente pôde mostrar nos serviços que uma atribuição privativa do farmacêutico, a questão da manipulação, e fora as outras atividades que a gente veio ganhando aí espaço, né, dentro da instituição. Começamos pela avaliação da prescrição, e nessa avaliação de prescrição, que antigamente era feita uma liberação pela enfermagem, o farmacêutico, ele ganhou esse espaço, como eu falei para vocês. Então a gente vai agora, né, eu vou mostrar para vocês, contar um pouquinho sobre a nossa reestruturação dentro da farmácia. Na reestruturação, como é que a gente fez esse projeto, qual foi o objetivo e como a gente conseguiu mostrar para a alta gestão o investimento, né, que seria interessante para a instituição. Então, na manipulação, nós temos algumas sobras, né, que essas sobras ou pelo overfill ou pelo um agendamento que a gente não conseguiu colocar os pacientes tudo naquele momento, e a gente houve uma perda, tá? Então, assim, nós começamos o projeto quantificando essas sobras, né? Mostrou que esse reaproveitamento que era feito pela organização da agenda, né? Por entender numa gestão de dosagem e estudo de estabilidade, a gente conseguiu mostrar que esse reaproveitamento a gente conseguiria, né, fazer essa reestruturação, né? A farmácia, ela por si só, ela já tinha todas as recomendações para funcionar, tá? Então, assim, já era uma farmácia que tinha todos os requisitos, mas com a modernização a gente poderia ter outros ganhos, não só nos nossos processos, mas também ganhar alguma estabilidade estendida desses medicamentos. Então foi assim que a gente conseguiu essa reestruturação. Então foi um marco muito grande para todos os envolvidos. Outro privilégio que a gente, como farmacêutico na oncologia, a gente tem na implantação da farmácia, né? Que ela não vai só do fluxo daquele processo de manipulação, de avaliação de prescrição, mas você poder compartilhar, né? Poder contribuir na estruturação, né? Lá desde o início. Então, foi esse mais outro marco, né? Dentro da profissão que a instituição pôde oferecer, que ofereceu, né? Foi na implantação da farmácia oncológica da oncologia pediátrica. Então, foi desde a planta, né? Partimos do zero e aí veio toda aquela pesquisa de saber tamanho de sala, qual é a capacidade da nossa, daquele serviço, e aí saber onde é que vai ficar a capela, onde é que vai ficar todo o processo, todas as salas, sala de higienização, sala do preparo, recepção, sala onde vai acontecer a avaliação da prescrição e a sala que vai ficar o armazenamento. Então, todo esse processo ele foi acompanhado junto com o arquiteto, o farmacêutico, e esse privilégio foi possível ter mais, né, aprendizado, e é isso que a farmácia oncológica nos traz, né? Perspectiva de conhecer vários processos, vários conhecimentos dentro da área da oncologia, junto com o corpo clínico, e a farmácia para o paciente, lógico, né? Que é o que a gente trabalha para eles, em foco do paciente. E pensando nisso, trazendo também benefícios, contribuição para a gestão de qualidade,
e o serviço oncológico para a instituição. A oncologia, ela traz para os farmacêuticos, a gente está sempre conquistando novas habilidades, tá? Então, assim, eu costumo dizer para a nossa equipe que a oncologia ela é um intensivão todos os dias, né? De aprendizado, de busca de conhecimentos, evolução. É por isso que ela é tão gratificante trabalhar na oncologia. Alanda, muito obrigada por sua participação aqui no Conexão Farmacêutica. Sua experiência com certeza vai ser de grande valia, esse seu relato, para as pessoas que estão seguindo aqui, ouvindo e assistindo o nosso podcast, diretamente aí, né, de Itabuna, esse relato. Aproveitar para dizer que foi incrível essa ideia de trazer três experiências de 3 cidades, né, do nosso estado. A gente sabe que não comportaria trazer os 417 experiências dos 417 municípios, né, de farmacêuticos, mas a gente entende que trazer uma pessoa, trazer você que trabalha aqui na capital, a experiência em Salvador, né, Teixeira de Freitas, a Alessandra e a Alanda agora ao final, com essa experiência em Itabuna, isso enriquece e demonstra o quanto podemos estar capilarizando, né, essa atuação, sendo importantes, né, na vida, tanto de uma instituição, quanto também e especialmente na vida desses pacientes que passam por tantos sofrimentos. Então, fala um pouco sobre a atuação do grupo de trabalho, né, nessa perspectiva, inclusive de trazer essa ideia aqui para o podcast. Tá, joia. Parabéns, Alanda. Foi muito boa a sua apresentação. Mais uma vez mostra o quanto o farmacêutico ele pode fazer diferença na sua atuação. Adorei o intensivão, porque realmente a oncologia é isso, é um intensivão mesmo. Então, todo dia matamos um leão, mas também temos o retorno sobre isso. E em relação à regionalização, essa questão de trazer experiências regionais, eu quero agradecer em especial. Hoje eu estou com o presidente do Grupo Técnico de Oncologia do CRF Bahia, junto com os membros, tá? Temos ali a Maria Clara, a Margarete, Danilo, temos também Daniele. Então, nós trabalhamos em função de verificar possibilidades para levar conhecimento ao interior da Bahia. E isso, o que fizemos aqui hoje, junto com você, Fernanda, e com um apoio maravilhoso do presidente Martinelli, foi trazer possibilidades, sementes. Então, a gente quis plantar essa semente para que você que esteja ali nos ouvindo entenda que existem muitas oportunidades de trabalho dentro da farmácia e o CRF, ele trabalha ativamente nessas frentes e uma delas é a oncologia. Então, eu gostaria de agradecer em nome do GT de Onco, também ao CRF, em nome do presidente, a você que esteve aqui com a gente, trazendo também sua intermediação com valores ali que o CRF traz, né, com sua atuação de longa data, aí de 10 anos, então é algo que isso nos gratifica ter esse momento. E, no mais, agradecer às nossas participantes, né, por terem tirado o seu tempo para vir, para demonstrar um pouco do seu trabalho, para inspirar, para ser motivação para outros farmacêuticos. Muito obrigada pela oportunidade em também mostrar a minha história, né, que é uma história aí já de mais de 12 anos, mas que sempre foi respaldada nesses princípios do conhecimento, da dedicação. Então, é muito bom poder falar sobre isso aqui. Nós que agradecemos a participação, sua participação e das colegas lá nos interiores. Foi com certeza de grande valia, né, para todos nós que ouvimos, inclusive para eu que estou aqui ouvindo e aprendendo um pouco mais. E aí, né, em todas as falas de vocês trazem, né, a todo momento nós estamos aprendendo. E é assim. Então, muito obrigada. Quem sabe a gente se encontra em outra edição do podcast. Obrigada e até a próxima.